Se você quer aprender a criar automações poderosas com IA e desenvolver uma das habilidades mais lucrativas no momento e no futuro do trabalho, nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como usar o N8N, incluindo como criar uma conta gratuita e como integrar com as principais ferramentas como o ChatGPT. Se você está começando do zero com o N8N, nesse tutorial eu vou mostrar o básico sobre essa ferramenta incrível, de forma bem prática, e vou fazer isso mostrando como que cria uma automação do zero junto com você. Existem basicamente duas formas de você conseguir acessar o N8N. A primeira é através do próprio site deles, e a outra opção é você tendo a versão auto-hospedada do N8N em uma VPS. No primeiro caso, utilizando o site do N8N, você consegue usar gratuitamente durante 14 dias, porque você vai ter aí um período de teste. Depois desse período de teste, você tem que escolher um dos planos pagos para continuar utilizando. Pegando o pacote anual, você vai pagar no mais barato esse valor aqui de 125 por mês. E se você escolher pagar mensalmente, é 150 por mês, o mais barato. E tem algumas limitações aqui, tem limites de execuções em cada um dos planos. Para utilizar a versão auto-hospedada, você já vai ter que pagar de cara, mas é um valor bem mais em conta do que esse que eu mostrei do N8N. E além de ser mais barata, a versão auto-hospedada, ela é também ilimitada. Instalou lá na sua VPS, você tem toda a liberdade para criar qualquer tipo de automação e quantas você quiser e com quantas execuções você quiser. Se você estiver começando agora, estiver só testando, aprendendo, você pode fazer a sua conta aqui no N8N, usar os 14 dias e depois que você vê que você realmente vai ficar utilizando a ferramenta, você vai lá para a versão auto-hospedada com o VPS. Eu vou mostrar as duas agora. Primeiro, como usar o N8N gratuitamente na versão cloud utilizando o período de teste de 14 dias. Você vai entrar no site oficial do N8N e clica nesse botão aqui de Get Started. Você preenche aqui esse formulário com os seus dados, coloca um nome aqui em Account Name e esse vai ser o link que você vai utilizar para logar aqui dentro da sua conta do N8N. Depois você segue para Start Free Trial de 14 dias. Ele faz aqui algumas perguntas, está tudo em inglês, mas você consegue traduzir clicando aqui para traduzir para o português. Depois de responder esse formuláriozinho, você dá um Submit, confirma seu e-mail, depois você dá aqui um Skip e depois comece a automatizar. Então aqui você vai estar na versão Trial do N8N por 14 dias, você vai conseguir utilizar gratuitamente, depois precisa assinar um plano. No entanto, tem uma forma muito mais barata de você utilizar o N8N, que é através de uma VPS. Além de ser mais barato, você vai ter ele de forma ilimitada, não tem esses limites aqui de quantidade de execuções. Se você quiser comprar a sua VPS já com o N8N instalado, acessa aí o primeiro link da descrição. Você vai entrar aqui no site da Hostinger e aí é só vir aqui em Serviços e aqui em VPS você clica Servidor VPS N8N. Então aqui a gente tem os planos disponíveis, bem mais barato do que se você fosse utilizar a versão cloud do N8N. Eu recomendo você pegar o KVM2, daí é só escolher o plano, seleciona aqui o período que você vai utilizar. Quanto maior o período, maior vai ser o desconto que você vai ter. Então 24 meses é o maior desconto. Aplica o cupom que vai estar aqui embaixo para você ter um desconto adicional aqui nesse valor. Por esse valor você vai ter 2 anos de uso do N8N. Você consegue parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito. Depois clica aqui para continuar e faz o seu cadastro normalmente. Depois a gente vem aqui para a parte de configuração da VPS, o que é bem simples e intuitivo. Primeiro ele nos mostra aqui um aplicativo de detecção de malware, que é gratuito. Então vou deixar marcado para ele instalar. Clico em continuar. E aqui a gente vai criar a nossa senha de acesso à nossa VPS. Vou clicar aqui para copiar essa senha e vou guardar. Essa informação eu não posso perder. Se você perder a sua senha root, você vai perder o acesso à sua VPS. Depois aqui em hostname, vamos deixar como tá. Depois você pode alterar isso. E em adicione uma chave SSH, eu vou deixar como tá. Vou clicar para continuar. Aqui o local do servidor não vai fazer tanta diferença, mas eu vou escolher Estados Unidos e salvar. Não vou mudar nenhuma dessas opções e vou clicar para continuar a configuração. Agora a Hostinger está aqui configurando a VPS e em seguida ela já vai instalar também o N8N, que vai ficar pronto para a gente começar a usar. Tudo pronto, a VPS já está configurada, foi gerado aqui o acesso SSH, você pode copiar também e guardar no mesmo lugar que você guardou a senha. Depois daqui clico para gerenciar a VPS e está aqui o N8N, a gente já consegue utilizar clicando aqui em gerenciar aplicativo. Aqui uma tela de cadastro semelhante à que foi feita lá no N8N da versão Cloud. Preenche tudo aqui e clica para Next. Depois aqui as mesmas perguntas.
respondi aqui as perguntinhas e Get Started. Aí ele vai gerar uma chave de licença gratuita para a gente poder utilizar o N8N. Então você coloca aqui o seu e-mail de cadastro e clica para enviar essa chave gratuita para esse e-mail. Acessando o meu e-mail, eu copio aqui minha chave, volto no N8N e clico aqui em Usage and Plan para poder adicionar minha chave de licença. Aqui eu clico para Enter Activation Key, jogo a minha chave aqui e Activate. Pronto, tudo certinho para eu poder utilizar o N8N de forma ilimitada aqui dentro da minha VPS. Agora eu vou voltar aqui para o plano inicial para mostrar como que funciona aqui de um modo geral. Como você pode ver, o painel aqui da versão auto-hospedada, da versão hospedada na VPS, é bem semelhante. Na verdade, ele é igual à da versão Cloud, com exceção de alguns detalhes aqui. Então, a partir de agora, eu vou seguir aqui com a versão auto-hospedada. Se você tiver com a versão Cloud, vai ser exatamente a mesma coisa. Então, aqui, dando uma visão geral, a gente tem essas 3 abas aqui. A primeira, Workflows. Se você quiser traduzir a página, você pode colocar aqui para a versão do português, clicar para traduzir. Aqui a gente tem os fluxos, as credenciais e as execuções. Aqui nos fluxos é onde a gente vai criar as automações. Você pode começar uma do zero, clicando na primeira opção, ou você pode acessar um exemplo gerado pelo próprio N8N. Vamos clicar aqui só para eu mostrar como funciona. Aqui é um fluxo simples do N8N para você entender o que está acontecendo aqui. Esse primeiro nó é o que a gente chama de gatilho. É ele que vai gerar a ação aqui dentro da automação. Então, ele tem esses cantinhos aqui arredondados. E você pode ter diversos tipos de gatilhos. Esse gatilho aqui é um gatilho de mensagem, uma mensagem que eu posso mandar através do próprio N8N. Então, eu clico aqui em Olá. Ele recebe o Olá, que dá início aqui à automação. Então, isso aqui fica verdinho. E ele passa para a segunda parte da automação, que é uma ação que é feita. Então, sempre tudo começa com um gatilho. E depois desse gatilho, alguma ação é executada. A ação que é executada é aqui dentro desse agente, mas você vê que ele está aqui vermelho. Por que ele está vermelho? Porque ele não está configurado. Ele nos deu aqui a mensagem de erro. O erro que está aparecendo aqui é que eu não selecionei nenhum modelo da OpenAI, que é do ChatGPT, para poder ele ser utilizado aqui dentro do agente. Sempre que tiver algum erro na automação, ele vai ficar assim vermelhinho e ele vai dar uma mensagem. Você lê, tenta entender. Se você não entendeu, você acessa o ChatGPT, vem aqui na parte dos GPTs e procura por N8N. E aí vai aparecer o assistente N8N by Nashka. Só você clicar nele. E esse assistente aqui, ele vai te ajudar com todo tipo de tarefa dentro do N8N. E qualquer dúvida que você tiver, qualquer dificuldade, é só perguntar aqui que ele vai te mostrar o passo a passo de como você implementar lá dentro do N8N. Mas voltando aqui, para resolver, então, eu teria que clicar aqui no ChatGPT, criar uma credencial e escolher o modelo da OpenAI que vai ser o cérebro aqui desse agente de IA, dessa automação. A gente já vai fazer isso quando a gente for criar a nossa primeira automação, mas deixa eu terminar primeiro aqui essa visão geral. Então, quando você abre qualquer nó aqui no N8N, você vai ter essas 3 partes aqui. Essa parte aqui do lado à esquerda é o input, aqui no meio são as configurações do nó e aqui à direita é o output. Como assim input e output? Tudo começa aqui com o gatilho. Eu mandei o olá dentro do chat e esse olá ele é jogado aqui para dentro do agente. Então, se eu clicar aqui de novo, você vai ver que vai aparecer o olá, que é a mensagem que eu enviei. Então, esse olá, alguma coisa a gente vai fazer com ele. Essa parte aqui do meio é o que a gente diz que vai ser feito com esse olá. E aqui, no lado direito, é o que aconteceu depois. Se eu tivesse configurado aqui o ChatGPT, aqui na saída, ele me daria uma resposta para o meu olá, como se eu estivesse conversando com o próprio ChatGPT. Daqui a pouco vai ficar mais claro quando a gente estiver criando a nossa automação. Então, deixa eu voltar aqui. A mesma estrutura que eu mostrei quando a gente clica no nó, ela aparece aqui embaixo. Aqui na esquerda é o input, é o gatilho que inicia a automação. Aqui no meio, os processos que estão acontecendo, os passos dentro da automação que estão acontecendo. E aqui, à direita, os resultados. Essa é a visão geral de uma automação simples aqui dentro do N8N. Se eu voltar para a visão geral, você vai ver que já apareceu aqui essa automação que eu criei. E todos os fluxos, todas as automações que forem sendo criadas, elas vão aparecer aqui em lista. E depois você pode, inclusive, criar pastas para organizar essas automações.
Aqui do lado da lista de automações tem as credenciais. As credenciais são basicamente as integrações que você vai fazer entre o N8N e outros aplicativos, outros serviços. Então, como exemplo, uma outra conta que eu já tenho configurada aqui do N8N, eu já fiz várias integrações aqui dentro, então você vê como elas ficam aparecendo aqui. Tem integração com o Gmail, tem integração com o calendário do Google, com o Telegram, com o ChatGPT, Google Planilhas, enfim. As integrações elas ficam aparecendo aqui e você só precisa fazer elas uma vez e depois você pode ficar utilizando elas em todos os seus workflows, em todas as suas automações. Aquela conta do N8N que eu acabei de mostrar, ela está na versão escura. Para você mudar, se você preferir, se você não quiser esse claro aqui, é só você vir no seu nome, aqui nos 3 pontinhos, clica em configurações e aqui em personal, você vem aqui em tema e escolhe o tema que você quiser. Eu vou colocar aqui escuro que eu acho que fica melhor. Salvar. Então, voltando aqui, uma última coisa aqui para mostrar da visão geral é que você pode usar templates, modelos prontos aqui no N8N. Os modelos prontos, eles ficam nessa parte aqui, é só você clicar neles que você vai acessar de novo aquele site lá do N8N. E aqui tem uma série de automações que já foram criadas pelos próprios usuários que você pode reutilizar. É só clicar na automação, ver o que ela faz. Clica aqui em Use for Free, daí você clica aqui para copiar, volta no seu N8N, clica aqui para criar fluxo de trabalho e depois Ctrl V. Daí já vem tudo certinho colado aqui para você. O próximo passo é só configurar cada um dos nós. Mas agora vamos para a criação da sua primeira automação com IA utilizando o N8N. Nós vamos criar aqui passo a passo, nó por nó, para que você consiga entender e consolidar os conceitos que eu apresentei até aqui. Então, primeiro, o que vai ser essa automação? Ela é um assistente financeiro de IA, onde eu vou ficar enviando mensagens falando sobre os meus gastos do dia a dia e esse agente ele vai receber essas informações e vai planilhar isso para mim. Então, tudo começa com o gatilho, que é a mensagem enviada via Telegram. O agente de IA vai processar essa mensagem, ele vai fazer um raciocínio ali sobre ela e vai executar certas ações. Ele vai adicionar informações na planilha ou vai procurar informações lá caso eu esteja fazendo uma pergunta, caso eu esteja fazendo uma consulta sobre os meus gastos. E por último, ele manda uma mensagem via Telegram respondendo a minha pergunta ou atualizando, falando o que ele fez lá dentro da planilha, dando uma mensagem de confirmação de que ele adicionou um determinado gasto dentro da planilha. Então essa é a visão geral do que nós vamos fazer e agora nós vamos implementar isso aqui dentro do N8N. Então aqui no nosso painel inicial do N8N, a gente vai criar um novo fluxo e aqui a gente vai adicionar o gatilho. O gatilho vai ser a mensagem do Telegram. Por enquanto, eu não vou colocar o Telegram ainda. Eu vou colocar um recurso próprio aqui do N8N, que é de enviar mensagens. A gente vai usando ele para testar aqui as coisas inicialmente e depois a gente adiciona o Telegram. Então, venho aqui no mais e o meu gatilho vai ser esse aqui, mensagem de chat. Vou clicar em chat de teste e vou colocar aqui a mensagem olá. Então, beleza? Tudo funcionando. O próximo passo aqui é adicionar o agente de IA, que vai fazer o raciocínio e executar as ações para a gente. Então, vou clicar aqui no maisinho e já essa primeira opção aqui com o robozinho, agente de IA. Esse meu agente de IA, como eu falei, ele vai pegar a mensagem que eu vou enviar via mensagem, vai entender o que é que eu estou falando ali e vai executar uma ação a partir daquele momento. Para que ele faça isso, eu tenho que colocar uma mensagem de instrução aqui dizendo o que ele tem que fazer. Essa mensagem eu coloco aqui em opções de trabalho. Adicionar a opção mensagem do sistema. Colei aqui as instruções, coloquei em inglês. Quando você estiver criando o seu agente de IA e se você precisar de ajuda, você pode entrar lá naquele chat do N8N Assistant e pedir para ele gerar um comando assim como esse para você. Aqui eu estou explicando para o agente como que ele vai se comportar, que ele é um assistente de finanças que vai receber mensagens via chat e ele vai decidir se aquela mensagem é para adicionar uma nova entrada na planilha ou para fazer uma pesquisa e responder essa pergunta para mim. Ele vai trabalhar com a moeda do Brasil, ele vai classificar o gasto dentro de uma dessas categorias, lazer, alimentação, viagens, transporte, e ele vai receber mensagens tanto em texto como em áudio. Por último, ele vai me dar uma mensagem de confirmação via Telegram. Beleza, é tudo que a gente precisa fazer aqui dentro. Volto para a tela. E aí, para que esse agente de IA funcione, a gente precisa configurar esses 3 pontos aqui. O primeiro ponto é
adicionar um cérebro para ele, porque para que ele faça esse raciocínio, para que ele execute essas instruções, ele precisa de um modelo de inteligência artificial para poder raciocinar, para poder pensar. O modelo que a gente vai utilizar é o da OpenAI, né, o ChatGPT. Então, pesquiso aqui, bate-papo OpenAI, e a gente vai configurar isso aqui, vai fazer essa conexão com a OpenAI, com o ChatGPT em alguns instantes. Vamos primeiro criar aqui a estrutura básica e depois a gente vai acertando os detalhes. Depois a gente vai criando as integrações direitinho. Então, primeiro aqui é o cérebro, depois ele precisa de uma memória para que ele possa consultar as últimas ações que foram realizadas. Aqui a gente pode utilizar a memória simples, que é um recurso do próprio N8N. Não tenho que mexer aqui, é só isso mesmo. Volto para a tela. E por último aqui, esse nó é o nó das ações. O que ele vai realizar? No caso, ele vai adicionar informações numa planilha do Google. Então, venho aqui em Google Sheets, planilha do Google. Eu vou conectar ainda com a planilha que eu quero que ele faça isso. E a operação vai ser essa aqui. Ele traduziu como linha de aplicação. No inglês está append row. E ele faz isso, cria uma nova linha em uma folha. A gente tem essas mensagens aqui em vermelho porque eu não conectei ainda com o Google, não conectei com a minha planilha. Nós vamos já fazer isso. Aqui eu já vou renomear também e vou colocar adiciona gasto. E vou voltar. E já vou salvando. Tudo que você vai fazendo, você vai salvando, porque ele não salva automaticamente aqui. Ele salva automaticamente nessa parte aqui da configuração do nó, mas aqui na parte do fluxo completo você tem que ficar salvando. A primeira ação que ele faz é adicionar o gasto e a segunda ação que ele faz é consultar se eu estiver perguntando, por exemplo, quanto que foi os gastos que eu fiz com alimentação no mês de junho, ou outros tipos de pergunta que ele precise consultar a planilha. Aqui no caso a operação não vai ser mais adicionar uma linha, vai ser obter linhas, recuperar uma ou mais linhas de uma folha. Vamos já configurar ele também e voltar à tela. Beleza, o que mais que esse agente de IA faz? Por último, ele vai mandar uma mensagem de confirmação via Telegram. Então aqui eu vou adicionar Telegram. E o que ele vai fazer? Ele vai enviar mensagem, voltar à tela e clico em salvar. Então, vou dar uma pequena organizada aqui e vamos começar as nossas integrações para que essa automação ela comece a funcionar. Já adicionamos aqui a estrutura básica. A primeira integração que a gente vai fazer é com o Google Sheets, que é a mais chatinha. As outras são bem tranquilas de fazer. Mas vamos lá passo a passo aqui fazer essa integração. Vou clicar no Google Sheets, aqui em credencial para conectar. Eu vou clicar em criar uma nova credencial. Aí ele pede para mim um ID do cliente e um segredo do cliente. Para a gente ter essas informações, a gente precisa criar uma credencial dentro do Google Cloud. Então, você vai acessar console.cloud.google, o link vai estar na descrição, vai clicar aqui para confirmar e continuar. Pode ser que para criar essa conta, eles peçam que você adicione o seu cartão de crédito, mas você não precisa se preocupar, você pode colocar lá as informações, ele não vai fazer nenhuma cobrança, é só uma verificação de identidade, se você é uma pessoa mesmo, e eles querem ter aí o cartão de crédito vinculado, mas não precisa se preocupar porque eles não vão te cobrar nada. É totalmente gratuito isso aqui, pelo menos por enquanto. Próximo passo aqui é selecionar um projeto. Vou colocar credencial N8N, mas você pode colocar qualquer nome aí que você quiser. Vou clicar em criar e ele está criando aqui o projeto para a gente. Depois eu clico em selecionar projeto. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é habilitar a API do Google Sheets. Então aqui em cima, na barra de pesquisa, eu coloco Sheets. É esse primeiro que aparece, Google Sheets API. E daí eu clico para ativar. Prontinho. Feito isso, eu vou me certificar que eu estou aqui nessa parte da API Serviços. Caso você não esteja nessa tela, você se perca em qualquer parte do processo, é só você vir aqui nesse menuzinho de 3 tracinhos, menu hambúrguer, clica nele e volta aqui para API Serviços. Tudo que a gente vai fazer vai estar aqui dentro dessa tela. Então, se você se perder, só vir para cá que você vai se encontrar de novo. Mas então, eu venho aqui para a tela de permissão do OAuth, clico aqui para vamos começar e vou dar um nome novamente para minha integração. Aqui eu vou selecionar o meu e-mail, avançar. Público, eu coloco aqui externo, avançar. Endereço de contato, novamente o seu e-mail. Avançar, clica para concordar com os termos e continuar. E por último, clica em criar. Pronto, a nossa autorização foi criada. Em seguida, eu vou dar acesso a mim mesma, a essa credencial. Então, eu venho aqui em público-alvo. Aqui embaixo, eu clico para adicionar usuários de teste. Daí, eu coloco novamente o meu e-mail.
e salvar. Feito isso, eu venho aqui em clientes, criar cliente. Tipo de aplicativo, aplicativo da web, e vou colocar o mesmo nome de novo. Aqui você não precisa adicionar nada, só aqui nessa parte de URL de redirecionamento. Você vai adicionar um URL e esse URL a gente encontra lá dentro do N8N. É esse daqui, o URL do OAuth Redirect. Só copiar, volta no Google Cloud e joga aqui dentro. Depois clica para criar. Você deixa essa tela aqui aberta porque a gente vai precisar dessas informações. Mas caso você feche e você queira entrar aqui de novo, você pode dar um OK. E aqui dentro do Google Cloud, sempre nos 3 tracinhos, API Serviços, tela de permissão do OAuth, clientes, e vai estar aqui a credencial que a gente acabou de criar. É só clicar nela que as informações vão estar aqui também. Então, a primeira informação aqui, ID do cliente, é essa aqui de cima, copiar e colar. Próxima informação é Client Secret, segredo do cliente. Volto no Google e essa informação está aqui embaixo. Acho que a minha bolinha está aqui no meio, mas essa informação que está aqui. Vou copiar e colar aqui. Aí agora eu só preciso logar com essa conta do Google que eu criei aqui, essa credencial. Então, vou sair with Google, seleciono o e-mail da conta criada. Aí ele vai dar essa mensagem aqui, mas não se desespere. É só você clicar aqui em continuar, selecionar aqui todas essas permissões e depois continuar. E pronto, integração com as planilhas do Google feita corretamente. Podemos ir para o próximo passo. Vou fechar aqui. Aí aqui agora eu vou escolher a planilha que eu quero que vá ficar recebendo essas informações. A planilha, já estou com ela aqui pronta. Ela vai coletar 4 informações, a descrição da compra, o valor, a categoria e a data. Isso aqui é o nome da planilha. Agora eu vou puxar essa planilha lá dentro do N8N. Então eu venho aqui, a operação já está correta, essa daqui, Append Row. Aí agora eu vou escolher essa planilha. Só que ele está me dando aqui esse erro de que o Google Drive API não está sendo usada no projeto. Então eu tenho que criar também a credencial do Google Drive. Então vou fechar aqui e aí eu vou adicionar um nódulo de Google Drive só para poder criar essa conexão. Então venho aqui, Drive, Google Drive. E vou selecionar qualquer uma das opções aqui, Copy File. Criar uma credencial. E aqui eu vou usar aquelas mesmas informações lá que eu utilizei na credencial do Google Sheets. Então, volto aqui no Google Cloud e primeiro eu vou habilitar a chave de API para Google Drive, assim como eu fiz lá com o Google Sheets. Então, coloco aqui Drive, Google Drive API, ativar. Daí eu volto aqui agora para as minhas credenciais. API Serviços, Credenciais, credencial N8N, copio o ID do cliente e depois a chave secreta que ele não está mostrando aqui, então eu vou adicionar uma nova e vou copiar ela aqui. Poderia ser a mesma da outra que eu utilizei, mas como eu fechei, eu acredito que ele deixou aqui secreta, mas você pode sempre adicionar uma nova. Adicionar aqui. Entrar com o Google, seleciono a minha conta do Google Cloud, aí de novo vai dar aquela coisa, o Google não verificou o app, mas é só clicar para continuar, seleciona tudo e continuar. E pronto, conexão feita com sucesso. Vou voltar aqui para o N8N, vou fechar aqui o Google Drive, vou voltar aqui e eu posso excluir esse nódulo. Então vou salvar a minha automação como um todo e volto aqui para o Google Sheets. Agora se eu coloco aqui para escolher, ele me mostra as planilhas que eu tenho salvo no Google Drive e a única que eu tenho aqui no momento é assistente financeiro de IA. Seleciono a aba, que também só tem uma. Aí aqui eu precisaria mapear o que vai na descrição, no valor, na categoria e na data. Como é o meu agente de IA que vai fazer esse raciocínio, ele sozinho vai identificar o que é descrição, o que é valor. Então eu não preciso preencher isso. Eu clico nessa opção aqui, definida automaticamente pelo modelo, o próprio agente de IA que vai definir isso aqui. E pronto, daqui a pouco a gente vai testar isso aqui funcionando. Agora vamos configurar a ação de consultar a planilha, de fazer uma pesquisa na planilha. Que aqui já está correto, é Get Row. Ele já identificou a minha integração com o Google Planilhas. Agora eu tenho que escolher a planilha novamente, que é a mesma planilha. A aba, que é a mesma aba. E pronto, não precisa fazer mais nada. Aqui eu vou só alterar o nome para pesquisa na planilha. Não, vou deixar só pesquisa, para ficar mais simples. Ok, então tudo certinho aqui, salvar. Para isso aqui funcionar agora, eu preciso somente integrar com o ChatGPT, que é bem simples. Você vai acessar o link da descrição, que é esse daqui, OpenAI API Keys, vai fazer o seu login com o Google, cria aqui o seu cadastro, continuar,
criar organização. Clico aqui para adicionar membros depois. E agora vamos dar um nome para a nossa chave de API. Eu vou colocar credencial N8N e Generate API Key. Clico para continuar. Vou copiar aqui a minha chave de API. Vou voltar no N8N. Daí eu vou clicar aqui em OpenAI, selecionar a credencial, criar nova credencial e vou jogar aqui a chave de API. Clico para salvar e pronto, credencial criada com sucesso. A gente já consegue utilizar o modelo do ChatGPT para ser o cérebro aqui da operação. Então, vou fechar. Aqui você pode escolher qual o modelo de ChatGPT que você quer utilizar. Eu vou deixar o 4.1 mini e vou voltar aqui para o Canvas. Pronto, agora eu vou fazer um teste. Beleza, agora vamos testar aqui a automação que a gente criou até agora. Eu mandei aqui uma mensagem de teste, né? De mensalidade da academia, uma despesa fictícia, e ele executou aqui, ele recebeu essa mensagem. Então, clicando aqui no gatilho, ele aparece o resultado aqui do lado. E o meu agente já recebeu a mensagem, só que ele não executou nenhuma ação. Então, aqui no prompt, ele puxou essa linha aqui, que é justamente da mensagem. Vou clicar para executar a step. E ele executou a ação. Registro confirmado, gasto de R$100 na categoria saúde para a mensalidade da academia. Deixa eu voltar aqui. E agora ficou tudo verdinho, sinalizando que o agente funcionou corretamente. Então, aqui embaixo, a gente vê tudo o que aconteceu. Eu mandei a mensagem, cliquei para executar o agente. Ele atualizou a memória, adicionou o gasto na planilha. Vamos ver se o gasto foi adicionado. Sim. Descrição, valor, categoria e data. E ele retornou aqui para a gente essa mensagem de sucesso. Essa mensagem apareceu aqui no chat do próprio N8N, mas quando eu configurar o Telegram, essa mensagem ela vai ser enviada de volta, uma confirmação, dentro do próprio bot do Telegram. Enviei 3 mensagens de gastos aqui que foram adicionadas corretamente na planilha e classificadas corretamente também. Agora eu vou perguntar quanto eu gastei no total com saúde. A mensagem foi recebida aqui, entrou dentro do agente. O agente entendeu que isso era uma pergunta, não era eu adicionando um novo gasto. Então, em vez dele vir para esse nó aqui de adicionar gasto, veja que ele fez esse outro caminho aqui, que ficou verdinho, o caminho de pesquisa. E aí, ele deu a resposta aqui perfeita para a gente, R$470 com saúde. Então, se eu somar aqui, eu vou ver que foi exatamente isso que deu. Então, está tudo funcionando corretamente. O próximo passo aqui é integrar o Telegram para que eu consiga enviar essas mensagens através do meu celular, do meu Telegram, em vez de ser aqui dentro do chat do N8N. Para integrar com o Telegram, vou vir aqui no maisinho, vou selecionar essa segunda opção, ação em aplicativo, e vou procurar por Telegram. Escolhi o Telegram e vou rolar aqui para baixo, para a parte de gatilhos. E o gatilho que eu vou selecionar é esse aqui, On Message, né? Em mensagem. Agora, para configurar, eu venho aqui nas credenciais, criar nova credencial. Ele me pede o token de acesso, que é o que a gente precisa para integrar. Para gerar esse token, você vai acessar o site que vai estar aí na descrição, que é a versão web do Telegram. Aí é só clicar aqui em login com o número de celular, ou se você tiver com o seu celular, é só você abrir o Telegram e ler aqui esse QR Code. É o que eu vou fazer agora. Dá um OK. Quando você estiver logado no Telegram, você vai procurar por Botfather. Botfather. Clica nesse botzinho que vai aparecer e clica em Start. No caso, como eu já usei ele antes, o meu já está ativado. E aí depois você vai usar o seguinte código para criar um novo bot. Newbot /newbot. Create new bot. Aí ele vai pedir que você dê um nome para esse bot, que vai ser o chat que vai ficar recebendo as mensagens e te dando as mensagens de confirmação ou respondendo alguma pergunta que você fizer. Então, vou colocar aqui. Agora ele pede um nome de usuário para o nosso bot, que precisa terminar com _bot. Vou colocar assim e vou dar um Enter aqui e pronto, ele gerou o token que a gente precisa, que é esse aqui em laranja. É só clicar para copiar, voltar aqui no N8N e colar aqui nesse espaço, clicar em salvar. Prontinho, conectado com sucesso. Vou fechar aqui e vou voltar para o Canvas, back to Canvas. A mensagem de chat dentro do N8N era o nosso gatilho inicial, então eu posso vir aqui, ó, colocar o mouse em cima, clicar na lixeirinha para desconectar e puxar o meu Telegram para cá e conectar com o agente de IA. Já vou salvando aqui, que é para não perder nenhum progresso. E aqui no chat do N8N eu vou só desativar por enquanto. Vou voltar aqui no Telegram e vou clicar no meu chat e vou dar um Start. Pronto, meu bot de assistente de finanças
já está funcionando. Volto aqui no N8N e vou clicar aqui para ver se ele já está recebendo. E está aqui do lado direito ele mostrando que ele já recebeu a mensagem que eu enviei lá. Atenção aqui para essa informação do ID do chat. Você vai salvar esse número aqui porque a gente vai precisar dele mais na frente. Então, tudo certo aqui. Vou voltar para o Canvas. E agora a gente precisa fazer uma pequena alteração aqui no agente de IA. A mensagem que ele está mapeando como prompt para dar início aqui ao agente era essa daqui, json.chat_input, que era a mensagem que ele estava puxando do chat do próprio N8N. Só que agora a gente mudou e a gente está usando o chat do Telegram. Então, a gente tem agora que sinalizar qual que é o input que ele vai receber. E aí, a gente só precisa achar onde é que está a mensagem de start, que é essa daqui, onde tem texto. Então, em source, em origem do prompt, vou vir aqui em definir abaixo e eu puxo o start para cá. Aí agora ele vai utilizar o json.message.test. Aí eu já vou até copiar isso aqui, voltar para o Canvas, porque eu vou precisar passar essa mesma informação aqui para o Simple Memory. Então eu vou clicar aqui, colar e pronto, já fica salvo automaticamente. Voltar para o Canvas, vou salvar. Agora vamos testar para ver se está tudo funcionando. Vou vir no chat do Telegram e vou dar um olá de novo. Vou enviar e aqui no N8N eu vou executar o workflow. Ele recebeu aqui a mensagem no gatilho, vou vir aqui no agente e vou colocar para executar o passo, executar a automação. Ele recebeu, né, a mensagem do olá de novo, tá aqui a mensagem e ele me deu a resposta. Olá, como posso ajudar você hoje? Deseja adicionar uma nova despesa ou consultar alguma informação? Beleza, tá funcionando. Só que eu quero que essa mensagem ela apareça lá no meu Telegram. Eu quero que ela apareça aqui depois que eu mandar a minha mensagem. Então, vou voltar aqui. Para isso, eu preciso configurar esse meu último nó aqui do Telegram que envia a mensagem de confirmação. Então, vou abrir aqui ele. Ele já está com a minha credencial selecionada. Aí, ele pede o ID do chat, que é aquele número que eu disse que seria útil depois, que era preciso guardar. Vou jogar ele aqui. E a mensagem que ele vai enviar é essa daqui. O output. Olá, como posso ajudar você hoje? Então, vou clicar aqui para executar o passo para ver se ele vai mandar essa mensagem lá no Telegram. Se eu vim aqui no Telegram, ele me respondeu. Olá, como posso ajudar você hoje? Deseja adicionar uma nova despesa ou consultar alguma informação? Perfeito. Vou mandar uma nova mensagem de um novo gasto aqui dentro do bot. Vou dar aqui um enviar, volto no N8N e coloco para executar a automação. Recebeu a mensagem, ativou o agente de IA, utilizou o ChatGPT para interpretar a mensagem, entendeu que era para adicionar um gasto, então está aqui todo o caminho que ele vai fazendo, e por último, ele manda a mensagem de confirmação. Então, se eu voltar aqui no Telegram, ele coloca registro de gasto de R$80 no restaurante Pé de Serra, na categoria alimentação foi adicionado com sucesso. Deseja registrar mais algum gasto? Se eu vier na planilha, ele adicionou aqui descrição, valor, categoria e data. Então, perfeito, a automação está funcionando certinho. Qual que é o último passo agora? É permitir que o agente de IA também entenda, também interprete mensagens enviadas como áudio, não só mensagens de texto. Agora eu já posso excluir esse nó aqui do chat do N8N, salvar, e eu vou adicionar agora um novo nó, que é um nó que vai pegar a mensagem do Telegram e dizer se essa mensagem é texto ou se ela é áudio. Se ela for áudio, ele vai transformar esse áudio em texto para enviar aqui para o meu agente de IA. Então, vou vir aqui no maisinho e agora a opção que eu seleciono é a opção de switch, que é essa daqui. Eu vou pegar o switch e vou colocar aqui no meio, entre o meu gatilho e o agente de IA. Então, vou dar um delete aqui, puxo o meu switch para cá e puxo essa relação aqui do gatilho para o switch. Vou abrir novamente aqui o gatilho e vou mandar uma mensagem de texto mesmo. Vou executar a ação. Ele recebeu aqui R$40 sorveteria. Agora vou abrir o switch. Aí eu vou criar uma regra para dizer que se for uma mensagem de texto, ele segue um determinado caminho. Se for uma mensagem de áudio, ele segue outro caminho. O primeiro caminho é a mensagem de texto. Então, eu vou procurar aqui o valor da mensagem de texto. Está aqui, R$40 sorveteria. Eu puxo isso aqui para cá e aqui na regra eu coloco string, que é texto, existe. Volto para o Canvas, essa cordinha vai se conectar com o agente de IA. Aí agora eu vou mandar uma mensagem de áudio para que ele receba, identifique que é um áudio, vou criar uma nova regra para que ele siga um outro caminho quando ele receber uma mensagem de áudio. Então, quando a mensagem chega aqui no switch, ele vai olhar ali para a mensagem e vai dizer, isso aqui é um áudio? Se isso aqui for um áudio, ele vai por esse caminho aqui, que eu vou transformar em texto e depois vai jogar para o agente.
Se ele olhar para a mensagem e ver que é um texto, então ele já vai mandar diretamente para o agente desse jeito que está aqui. Então, vou mandar aqui uma mensagem de áudio no meu chat, R$200 abastecimento do carro. Mandei a mensagem, vim aqui no gatilho e cliquei para executar step. Agora ele recebeu o áudio, ó, File ID, não vem mais texto, vem o arquivo de áudio. Aí eu vou fixar aqui para poder eu não perder esses dados. Volto para o Canvas e venho aqui para o meu switch. Aí no switch eu vou adicionar uma nova regra, uma nova add routing rule, que é igual a, eu vou colocar agora um objeto, porque não é mais um texto. O arquivo de áudio, ele é um objeto. Objeto exists. Vou executar aqui o passo. Ele seguiu aqui com aquela mesma mensagem. Volto para o Canvas e veja que ele adicionou um novo caminho aqui. Através desse caminho agora, eu vou pegar esse arquivo de áudio e transformar em texto, transcrever em texto e depois jogar aqui para o meu agente. Para pegar esse arquivo de áudio, eu venho aqui no maisinho, coloco Telegram, escolho aqui Telegram e escolho essa opção aqui, Get a File, receber um arquivo. Já puxou a minha credencial, aqui a operação é Get, receber. Aqui no File ID, eu tenho que vir aqui no gatilho do Telegram e procurar pelo ID do arquivo. Então, rolo aqui para baixo, vou até Voice, achei aqui Voice, File ID e puxo aqui para cá. Porque veja só aqui, input, ele tá me dando duas possibilidades de input. Aqui veio do switch, eu tenho que escolher esse aqui, o Telegram, que é de onde veio a mensagem originalmente. Clico aqui para executar o passo, para ver se está funcionando. Então, sempre a gente faz isso. Ele identificou o arquivo, tá aqui 27.2 KB e dá para fazer o download. Voltar para o Canvas. Agora, peraí, vamos dar uma organizada nisso aqui primeiro, Vou dar um zoom out. Você consegue ampliar ou diminuir através dessa lupinha aqui. Então, no caso, eu vou trazer isso aqui mais para cá, para a gente ter um espaço. Isso aqui vai vir para cá. Agora, uma vez que eu recebi o arquivo de download, eu preciso pegar esse arquivo de áudio e transformar ele em texto. Quem vai fazer isso para a gente é o próprio ChatGPT. Então, vou colocar um maisinho agora para uma nova ação. Vou pesquisar aqui ChatGPT, OpenAI. Vou clicar nele e a opção que eu quero agora é essa aqui. Ações de áudio, transcrever. Aí ele já identifica que é aquele arquivo lá do Telegram que é para ele pegar. Eu vou clicar só para executar o passo para ver se está funcionando. E aí ele me dá essa mensagem aqui de erro. Insufficient quota detected. Essa mensagem aqui significa que os meus créditos gratuitos, eles se venceram. Os créditos da OpenAI, para eu poder utilizar o ChatGPT. E aí, para poder continuar utilizando o ChatGPT, a gente precisa colocar crédito lá dentro da nossa conta. Então, depois de a gente ter criado aqui a chave de API, a gente ficou utilizando essa API, só que ela é apenas para teste, ela te dá só alguns créditos de utilização. Para você utilizar no modo de produção, precisa colocar crédito aqui dentro da sua conta da OpenAI. Então, eu vou continuar, e aí ele pergunta quantos de créditos que eu quero colocar. $5 de crédito já é o suficiente aqui para você fazer muita coisa. Para fins de projetos pessoais, $5 já vai ser suficiente para a maioria dos casos. Adicionei meus créditos, eu consigo ver eles aqui agora em Settings e nessa parte aqui de Usage. Vai mostrar que, por enquanto, eu não utilizei nada. Então, vou voltar aqui agora e vou clicar para executar Step de novo para ver se agora vai funcionar. Pronto, agora deu certinho. Ele pegou meu áudio e transcreveu aqui para essa mensagem. Vou voltar para o Canvas e agora eu vou conectar essa resposta com o agente de IA, porque eu quero que ele mande esse texto para o agente de IA. Só que agora, quando o meu agente de IA recebe a mensagem, ele não recebe uma mensagem única como era quando eu enviava direto do Telegram para cá. Ele vai receber uma chave de mensagem se ela vier como texto e vai receber outra chave de mensagem, uma chave diferente, se vier como texto transformado de áudio. Então, eu tenho que consolidar essas duas informações em uma única para que eu possa colocar um prompt único aqui para ele interpretar. Para fazer isso, eu vou usar o Node Edit Fields. Então, vou vir aqui no maisinho, vou clicar aqui em Data Transformation, transformação de dados, e vou clicar em Edit Fields. Vou fechar aqui ele por enquanto e vou só posicionar onde que ele vai ficar. No caso, ele vai ficar aqui na interseção entre esses dois valores aqui. Ele vai pegar dados desses dois caminhos aqui, vai consolidar em um único e mandar uma mensagem única aqui para o meu agente de IA. Então, ele vai ficar bem aqui, Então, primeiro, esse caminho aqui eu vou parar. Essa outra conexão aqui eu vou tirar também e vou puxar o Edit Fields para cá. O caminho de texto, ele vai entrar no Edit Fields
e o caminho de texto transformado a partir de áudio vai vir para o Edge Fields também. E o Edge Fields vai mandar para o agente de IA. Deixa eu só alinhar tudo isso aqui. Então, vou abrir aqui o Edge Fields. Para ele funcionar, eu preciso enviar dados aqui para ele receber. Então, vamos começar com o áudio, que é o dado que já está fixado aqui. Vou vir aqui em Edge Fields, executar nos prévios. Ele vai puxar aqui o áudio. Mantenho esse modo desse jeito aqui, manual. Vou dar o nome dele de prompt e vou puxar o valor da mensagem que ele vai encaminhar para o meu agente. Então, o input que eu vou pegar não vai vir mais do Telegram. Vai vir aqui do ChatGPT que fez a transcrição. Então, eu abro aqui essa abinha, executar nos prévios. Então, aqui eu vou puxar isso aqui para cá, executar. Ele mandou o prompt para mim lá para o agente de IA, voltar para o Canvas. Isso aqui está funcionando certinho. Agora, eu preciso adicionar uma chave quando eu recebo uma mensagem de texto diretamente. Então, vou fechar aqui o Canvas, vou voltar aqui no gatilho de Telegram e vou desfixar a mensagem de áudio para poder mandar agora uma mensagem de texto e ele receber normalmente. Vou dar um salvar aqui e vou mandar uma despesa agora em texto. Volto para o N8N e clico para executar o workflow. Beleza, recebeu aqui a mensagem, deu tudo certinho aqui até chegar no Edit Fields que mandou para o agente de IA, porque falta agora eu colocar essa chave de quando ele recebe a mensagem diretamente de texto. Então, vou abrir aqui Edit Fields e vou procurar pelo input que veio diretamente do switch. Eu mandei a mensagem aqui no Telegram, o Telegram mandou para o switch identificou que é um texto e mandou para o Edge Fields. Então, eu tenho que pegar essa chave daqui. Na parte do áudio, eu procurei a informação aqui na transcrição, porque no caso a mensagem veio daquele caminho que foi para o áudio. Agora eu preciso da mensagem que foi pelo caminho direto da mensagem. Então, por isso eu venho aqui no switch e procuro aqui por texto. Jogo aqui do lado. Clico para executar e aí ele identifica dois itens. O item 1, que é o item de texto diretamente, R$50 blusinha na Shopee. E o item número 2, que foi a mensagem de áudio, que veio pelo caminho da transcrição. Por último, agora, eu vou abrir o agente de IA e vou pegar a mensagem que foi consolidada lá dentro do Edge Fields. Então, eu venho aqui para Edge Fields, apago essa chave de mensagem que estava aqui antes e jogo o prompt. Executar aqui para poder testar. Ele deu um erro aqui no Simple Memory, porque eu também tenho que atualizar essa chave lá no Simple Memory. Já vou copiar aqui, Back to Canvas, aqui no Simple Memory. Vou mudar a chave de JSON Message para Prompt. Volto para o Canvas, vou abrir mais uma vez aqui o agente de IA e coloco para executar. Pronto, aqui ele deu a mensagem de sucesso. Vou voltar aqui para o meu Canvas. A automação está completa agora. O próximo passo aqui é ativar essa automação para que ela fique funcionando normalmente. Eu posso ficar mandando mensagens lá no Telegram e ela vai ficar realizando essa ação aqui sozinha, sem que eu precise clicar em executar a automação. Se você quer ter acesso à versão auto-hospedada e ilimitada do N8N, dá uma olhada na VPS mais custo-benefício do mercado, nesse link que está aqui do lado. Você vai entrar na página da Hostgator. Para você ter acesso ao desconto, dá uma olhada no cupom que está aqui embaixo na descrição. Tem mais vídeos de N8N vindo aí no canal, então já se inscreve para não perder esse tipo de conteúdo. E se tem alguma automação em específico que você quer aprender a criar, coloca aqui embaixo nos comentários.